Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao NEC, o nosso núcleo de estudos espíritas da Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje, dando continuidade ao estudo do Céu e Inferno, capítulo 8, primeira parte, as penas futuras segundo o Espiritismo. Estamos na página 138, na 21ª Lei da Justiça Divina. Nosso facilitador de hoje é Beto. Beto, seja bem-vindo e vamos ao nosso estudo. Vamos sim. Obrigado. Então, ser todo mundo bem-vindo. Vamos então retornar depois das excelentes explicações do Mário acerca de expiação, expiações coletivas, etc. A gente vai então estar retomando o item 21 do livro Céu e Inferno. Aproveitando que é um retomar, a gente precisa lembrar só o que é que a gente está vendo, né? Que fica 21, 21º e tal. No último parágrafo, antes desses itens, Allan Kardec vai colocar assim, ó, o Espiritismo não vem, portanto, por uma autoridade privada formular um código de fantasias. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. E aí o editor coloca na nota 93, após a apresentação de um resumo da doutrina em 25 conceitos fundamentais, Kardec define-os como representação da lei divina. Então, é um resumo que irá nos auxiliar sobre como a doutrina espírita entende e revela essas leis divinas para nós. Aí nós vamos para o item 21º. A situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, imposta, para a expiação e reparação por meio de novas provas. Mas ele a aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre-arbítrio. Se ele não aproveitar, será uma tarefa para recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. É nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que todo o capítulo vai falar das aflições e consolações. Muito mais das aflições. No capítulo 6, vai falar das consolações. Aí tem duas notas. Uma falando da encarnação como imposta, a nota 110. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre de forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, por ser necessário ao progresso, ou então muito endurecido, pois nessa condição não consegue escolher de forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente, por seu próprio despertar, conforme afirma o item 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Nota do editor. E tem uma segunda nota que está aqui falando que pode-se dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Nota 111, que vai dizer: o sofrimento sobre a terra, ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato da vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. O exemplo seguinte, daquele que goza da felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, refere-se àquele que vive despreocupado das suas necessidades espirituais até se arrepender, trabalhando para o seu aperfeiçoamento, conforme descrito no item 8º. Então, isso gerou assim algumas dúvidas e alguns questionamentos que até houve o último estudo do Mário inteiro sobre esse assunto, sobre outras leis anteriores, para a gente poder melhor entender essa questão. E a gente indo no Livro dos Espíritos, num PDF do Livro dos Espíritos, colocando assim, expiação, também tem expiar, expiado, expiada, mas só expiação, apareceu um monte de questões. Aí, vendo um monte de questões, vai ver que algumas vai falar de impostas. Aí, lendo ali todas as perguntas e respostas, a gente entendeu o seguinte: eu vou fazer através do meu próprio livre-arbítrio algumas escolhas. Eu vou fazendo escolhas. As escolhas equivocadas, vou fazendo. Quando fala imposta, dá a impressão que ela veio de fora para dentro e alguém falou assim: agora por castigo você irá fazer tal coisa. Mas se eu fui tomando as minhas decisões através do meu livre-arbítrio, através da minha livre vontade, e aquilo ali passou a ser consequência através do meu livre-arbítrio, da minha livre vontade, então na verdade elas não são impostas, elas são as consequências do meu livre-arbítrio. Percebe? Percebe a grande diferença? E por que que pegar separadamente alguns fragmentos e colocar como verdades absolutas, elas são extremamente perigosas? Porque senão eu começo a entender que esse imposto é colocado, existe um tribunal ou alguns tribunais, e nesses tribunais vem assim resoluções de já que você fez isso ou fez isso várias vezes ou durante tanto tempo, você irá responder por isso durante determinado tempo, sendo que são consequências naturais de todas aquelas escolhas que eu fui fazendo, que vão acumulando, que são agravadas e atenuadas conforme cada uma dessas decisões, que é levada em consideração as intenções devido àquelas ações. Então, nenhuma pessoa tem o mesmo resultado do que todas as outras devido às intenções, porque as nossas intenções também são individualizadas. Percebe que existem várias nuances de um lado e de outro para levar a esse fim? Por isso que a gente muitas vezes, e eu sei que isso vem devido o grande período que nós vivemos, tanto ensinando e aprendendo sobre punições e castigos, que essas coisas nos chamam mais atenção. Então, todas as vezes que aparece, a gente lembra de casos em obras mediúnicas ou não, em qualquer lugar, e a gente começa, mas você precisa tomar cuidado, senão tal coisa. Olha, cuidado com isso, senão tal coisa vai acontecer. Isso o que a gente chama de atavismo, né? Uma herança antiga e anterior de nós, novamente, ensinando e aprendendo, nós fomos construindo mentalmente. Então, existe uma mentalidade cultural em que o castigo passa a ser o normal.
o comum, o ideal. E aí, ao ver isso, todas as vezes que aparece, a gente já pensa nessa mentalidade anterior. Por que que a gente está dizendo tudo isso? É porque talvez um ou outro estudioso utiliza palavras antigas para trazer uma nova ideia e a gente tem a dificuldade de assimilar a interpretação da nova ideia e acaba sendo levado para o conceito antigo. E pior, alguns estudiosos, como Kardec vai fazendo durante a doutrina espírita, não só ressignifica algumas palavras, como traz novas ideias. Ao trazer novas ideias, ou pelo menos interpretações dessas ideias antigas, a gente pode ser levado, na nossa mentalidade milenária, a pensar como antigamente quando a gente lê. Então, é importante sempre fazer essas ligações para a gente lembrar de que existe um ressignificar aqui quando aparece. E eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil. Eu estou falando tudo isso, que não é simples, não é fácil, porque eu gosto muito de estudar Bíblia, né? A gente faz muito estudo de miudinho, que pega uma parte bíblica e estuda cada palavra. E todas as vezes que algumas palavras, né, Satanás, diabo, mal, inferno aparecem, quando a gente vai no texto literal, elas têm um entendimento de interpretação que a gente tem milenária. E quando a gente aprofunda e estuda, a gente vai percebendo que elas têm um sentido mais amplo. Mas todas as vezes a gente pega o texto despreparado, de qualquer forma, e lê, vem as dúvidas. Por que isso? Porque a gente tem muito mais tempo estudando, acreditando, ensinando da forma antiga do que agora que a gente tem da forma moderna. Sim, Terezinha, quer falar? Não, não, você já explicou. Você Ah, então tá bom. Mas se você quiser falar alguma coisa aí do negócio do imposto, eu gosto muito do jeito que você coloca aí. Se você quiser até repetir o que eu falei, não tem já- problema. Então, só vou falar uma coisinha, né? Como ele fala aqui na nota 110, é, assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso. Então, é fatal, tem que reencarnar, né? Tem que reencarnar. E se ele não tiver condições de escolher, então ele vai ser encaminhado, né, de alguma outra forma. Então, é nesse sentido que é imposto, né? Não, como você explicou muito bem, não é que tem alguém lá, não, você vai, né, empurrando ele para ele, para ele reencarnar, não é assim, né? Mas como é uma lei natural e ele tem que reencarnar, porque é uma lei natural do progresso, né? E ele não está em condições de escolher, então ele vai ser encaminhado pelos espíritos nessa nova encarnação, né? Só isso. Perfeito, obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa ainda dessa nota ou podemos ir para a nota oficial do dia? Não, podemos ir, né? Então vamos lá para a 22º. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca uma condição, como condição, o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado e, enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Aí tem uma notinha aqui que é a 112. Nota 112. Como a lei natural caracteriza-se pela regularidade dos fenômenos, a imperfeição e o sofrimento moral inerente a ela só podem ser superados pelo ato consciente da vontade, pelo esforço sincero e pelo retorno ao bem. Assim, o estado de imperfeição é temporário, enquanto o caminho para o bem e a conquista da felicidade suprema é uma destinação absoluta, nota do editor. Eu gostaria, antes da explicação, falar de uma coisa assim, como a gente fez uma introdução na anterior, de uma coisa muito importante sobre essa questão talvez as pessoas não estão acostumadas com a palavra, quem vai assistir esse vídeo depois, do atavismo, que é a herança
milenária, multimilenária, que nós temos inconsciente em nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Eu vou demonstrar o que que isso quer dizer do que eu estou falando aqui de uma forma prática. Eu posso ler: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. E cada um vai introspectar isso de uma forma. Mas eu posso ler: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega, de uma forma um pouquinho mais carinhosa. Mas eu posso ler: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. A frase é a mesma, mas eu trouxe três sentidos diferentes a ela. E quando eu trago a carga maior para mais não é cega, eu estou falando mentalmente de castigo sem querer. Porque quem está entendendo a inflexão de voz está pensando, tá vendo? A gente escuta muito isso de Deus é amor, sim, mas ele também é justo. A gente ouve isso demais. E esse justo não sai com sensação de justiça, sai com sensação de ele vai te punir sim se você fizer isso. Então, acaba de matar o amor, né? Exato. Acontece que quando a gente está lendo mesmo em silêncio, devido a essa nossa mentalidade, a gente pode ser levado a ler igual eu acabei de falar, mas não é cega. E ter um foco profundo, profundo. Tá vendo? Tá vendo? Kardec está falando que não é cega. Nada foge dos olhos de Deus. E ele está vendo cada falta. E daí a gente traz todo esse atavismo, toda essa herança punitiva, castigadora que a gente ainda traz dentro de nós. O que está muito forte ainda, né, Beto? Entre os próprios espíritas está muito forte essa ideia, né, de punição, realmente está forte ainda, porque nós fomos de outras religiões durante séculos, né? Durante muitas encarnações, e somos espíritas há pouco tempo, né? Só nessa encarnação, uma encarnação, né? E então a gente traz mesmo isso muito profundo na nossa alma. E é muito importante sempre tocar nesse ponto para a gente ir se libertando, né? É, porque demora, né, Terezinha? A gente Demora, demora. É. tem muita dificuldade. E Uhum. aí, o foco da frase deveria ser misericórdia. E talvez a gente faça confusão. A palavra misericórdia, ela significa a dor do outro no meu coração, a miséria do outro no meu coração. Ou seja, Deus nos conhece na nossa totalidade, conhece os nossos limites, as nossas potências, conhece todos os detalhes de toda a nossa evolução. Então, ele entende, e aqui está no, vamos usar de forma poética, porque Deus não tem coração conforme a gente entende, né? Não tem corpo, não tem braço, não tem olhos, é importante a gente lembrar disso. Mas o significado da palavra é que ele tem consciência de toda a nossa evolução. Isso é misericórdia de colocar qualquer coisa nas nossas vidas de acordo com que nós iremos progredir, evoluir. Isso é misericórdia. E não nos punir porque a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa. Todas as circunstâncias são educativas e nenhuma é punitiva. Sim. Dá uma diferencinha quando a gente entende isso. E eu sei que não é Nossa, fácil. E não é da noite para o dia. uma diferença grande. Opa! E aí, o Kardec vai colocando assim, coloca como condição. E aí, a palavra condição, a gente pode interpretar do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Há uma condição, que é algo natural, como se eu comer muito e posso passar mal, é uma condição porque existe um limite. Não posso comer tudo o tempo todo. Algum momento o corpo vai falar, ó, não dá. Condição é nesse sentido. Então, existe uma forma, um jeito, um olhar, uma percepção para esse retorno a uma consciência mais ampla, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. E eu lembro que a gente falou da outra vez, mas agora dá para aprofundar nisso, que aqui ele coloca com outras palavras. Então, ele vai colocar aqui: só podem ser superados, o editor, pelo ato consciente da vontade.
Arrependimento. Por que que isso é importante pensar? Porque o arrepender não é assim, olha, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno, ou você vai para um umbral. Ó, se você fazer assim, você vai para o céu, ou vai para a colônia espiritual, ou vai para um planeta evoluidíssimo e tal. Isso não, talvez não tenha a ver com vontade, tem a ver com troca. Não é consciente. E ainda vai ser necessário algo mais. Então, essa proposta de ato de consciente da vontade começa com uma mudança de mentalidade, de olhar e percepção da existência. Então, isso seria arrepender. Não porque alguém mandou, falou, ou porque vai ter castigo. Por isso que não funcionaria a questão do castigo. Vou deixar de fazer porque serei castigado. Não funcionaria, porque não seria um arrependimento sincero. Seria uma falácia, uma mentira, somente para deixar de ir para algum lugar. E as nossas intenções são conhecidas profundamente por Deus. Sim? Tem uma comunicação na segunda parte que o Espírito fala assim: arrepender-se porque se está sofrendo não tem valor. Tá se arrependendo porque está sofrendo, né? O arrependimento é como você falou, né? Uma tomada de consciência, né? O espírito sente aquela, percebe, toma consciência dos seus atos, do seu comportamento, vê que aquilo não é o correto e toma a decisão de mudar, né? Esse é o arrependimento, né? Agora, ficar arrependido porque está sofrendo, né? Não, ele não está se modificando. Ah, eu não quero sofrer mais só por causa disso. E também, como você falou, né? A gente não fazer o mal por medo de um castigo não torna ninguém melhor. A pessoa só não está fazendo por medo, né? Ou fazer alguma coisa boa pela recompensa. Também não está se tornando melhor, está fazendo pela recompensa. Então, isso que o Espiritismo nos traz é uma coisa tão grande, né, para nós, é tão importante, porque a gente vai realmente fazer as coisas com discernimento, com consciência, senão não tem valor, né? Não existe mérito. O mérito está em fazer as coisas com consciência, com discernimento. É aquilo que o Kardec sempre fala, que eu gosto, né? O espírita quer crer, mas quer saber por que crer, né? Isso. E a questão também do arrependimento e todo esse processo também. Por quê? Qual a razão de tudo isso, né? Aí sim, né? É um ato consciente. Senão, não. Senão, lá interiormente, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. É, é verdade. E aí, do arrependimento. Uma coisa que eu queria, assim, essa questão, né? Arrependimento, expiação e reparação. Às vezes eu fico pensando nisso, eu acho isso tão complexo, esse processo todo, eu acho muito complexo. Então não é uma coisa assim separadinha, né? Quadradinha, né? Eu acho que às vezes uma coisa se confunde com a outra, né? Sei lá, a expiação com a reparação. Eu acho que é um processo. Eu acho que assim, para mim, pelo menos na minha cabeça, né? Não dá para entender assim tudo muito separadinho, né? O que que você acha, Beto? Eu acho complexo isso aí. Eu acho que é didático para o nosso entendimento, mas eu também acho que se funde um em um outro. Eu É, fico né? lembrando aqui que quando João Batista vai falar para o povo, né, no tempo de Jesus, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E o que que ele vem falando que seria o reino dos céus? A revelação que vem de Jesus. Amar os inimigos, amar o próximo como a ti mesmo, etc. Então a gente vai entender que, tipo assim, quando a gente pensa em mentalidade, ó, olha, gente, muda a mentalidade, senão vocês não vão entender a mensagem. E foi o que aconteceu. Então é uma preparação. Eu não entendi a última frase que você falou. Muda a mentalidade, senão vocês não vão entender a mensagem. Hum. Porque Jesus vem revelar uma mensagem que, até por nós espíritas, é entendida de forma equivocada, pelo menos da grande maioria de nós. Porque a mensagem não é ele, Jesus.
A mensagem é o reino dos céus. E aí ele vai falando através de parábolas o que é o reino dos céus. E aí ele não coloca exatamente, ele coloca o que assemelha, porque seria difícil explicar. Até hoje a gente tem uma confusão danada. Mas se eu mudo a mentalidade, e aí eu vou começar a entender, e eu vou ainda continuar durante muito tempo, tendo muita dificuldade de explicar. Porque como ele está repleto, né, de sentimento, pensamento e emoção, fica difícil de explicar esse chamado reino dos céus. Mas aí quando Kardec vem e que os Espíritos falam que vai colocar isso inteligível para todo mundo, o que que ele está falando? No fundo, é muito simples. O reino dos céus pode começar com vocês aqui agora, se você mudar a mentalidade, Hum. transformar pelo esforço sincero, junto com o retorno ao bem. Será que não é por Aí- isso que Jesus falou que o reino dos céus está dentro de vocês? Exato. Não é? Ele falou, né? O reino dos céus está dentro de vós, né? Olha que Exato. espetáculo. E o pessoal fica achando que é um lugar, né? Exato. Todo mundo querendo ir para um lugar. E aí entra muito dentro disso que você falou, Terezinha. Quando eu vou, tem a mudança de mentalidade, vou me esforçando diariamente, né, para estar melhorando, para ter melhores escolhas, ou seja, retornando ao bem, eu vou tendo encontro com o reino dos céus, vislumbrando isso. E a gente vai perceber que existiu aí seres entre nós que conseguiu vislumbrar e que se sentia super bem ao meio do caos, Sim, né? isso mesmo. É isso, né? E entender que sim, é acessível o reino dos céus. Porque Jesus, quando ele vai falar que o reino dos céus está dentro de nós, ele vai falar assim. Bom, ele fala de diversas vezes de diversa forma. Uma vez que me lembrou agora, que ele fala assim: ó, o reino dos céus tem sido, desde a antiguidade, pelos profetas até agora, tomado pela violência. O que ele está querendo dizer é o seguinte: as pessoas estão dizendo como ele é e onde ele está, mas não serás assim entre vós, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, precisa ser violento? Não. Precisa ser truculento? Não. Eu vou dizer onde é e como é? Não, porque não tem como. E ele chega a falar para os fariseus, para os doutores da lei, essa palavra, né? Esse versículo está exatamente assim, o do dentro de vós. Não acrediteis e não dizeis, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, ele está falando para doutores da lei, é um símbolo, né? Então, para a nossa parte chamada mais religiosa, ele está dizendo o seguinte: olha, você fica falando que é assim, que é assado, que vai acontecer isso, acontecer aquilo outro, mas você sabe que não funciona assim, né? Porque vai estar dentro de você, assim como está dentro daquilo que você está falando. Quando você faz uma troca e oferece algo, olha, se você vir para cá, você vai para um lugar melhor. Se você for espírita, você vai estar preparado para ir para mundos celestiais. Você está fazendo o contrário do que eu vim pregar. E aí a gente não percebe, mas de forma sutil a gente acaba fazendo isso quando a gente inverte as situações, né, e coloca as pessoas muito mais dentro de dificuldades. Por exemplo, olha, se você. A gente fala assim, eu gosto muito desse exemplo. O espiritismo não é melhor do que nenhuma, não tem diferença do que nenhuma, ele é libertador. Mas, aí depois do mas, a gente acaba falando algo parecido, um pouco mais sutil, melhor, mas de que ser espírita tem algumas vantagens do conhecimento que traz. Pronto. Eu, de forma sutil, estou querendo dizer que ela é melhor. E quando a gente vai ver Kardec no que é o Espiritismo falando, ele vem falar que o Espiritismo vai dar ferramentas para pessoas de qualquer fé ter novos olhares e percepções da vida espiritual. Nossa, para mim isso faz muito mais sentido. Significa que se a gente trazer o Espiritismo de forma genuína, não importa qual religião a outra pessoa tenha ou não tenha, ela terá uma vontade e algo interno dela de ferramenta que possibilitará ela se sentir bem consigo mesma e isso habilitará ela estar bem, seja encarnada ou desencarnada, independente de como chama isso do lado de lá, mundo celeste, mundos felizes e tal. Nossa, isso é libertador. No entanto, a gente gosta de ter um certo controle e acaba se equivocando e trazendo algo que controle o outro,
Porque eu tenho medo do descontrole do outro e o outro fazer atitudes que vão me envergonhar, eu achar ruim. Então eu preciso controlar. Ó, isso você pode, isso você não pode. E esse controle acaba sendo exagerado, né, e equivocado, porque aí eu fico dando caminhos do bem e do mal. E eu acho que essa proposta da mentalidade profunda, ela traz medo por causa disso. Que ela nos dá a real dimensão de que não temos controle de nada. Beto e Sim? demais companheiros, isso me leva a duas alfinetadas aqui na cachola. A primeira, eu diria, em função desse exemplo que você deu, né, do MAS, etc. E são as ferramentas, etc. Eu diria, eu me lembrei aqui de uma frase muito recorrente aqui, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque cedo ou tarde, e a gente tem visto isso em algumas. Às vezes a gente é convidado a um amigo que é, por exemplo, evangélico ou católico e tal, vou casar minha filha, você vai lá. E a gente vai porque é amigo e tal, é o social do negócio. E a gente vê, às vezes, pastor ou padre, etc., faz, às vezes, uma pregação, vamos dizer assim, e você pensa assim, poxa, esse camarada, ou ele leu ou alguém soprou no ouvido dele. Eu te digo isso porque a Elza, aliás, nós temos uma amiga, foi colega nossa lá na escola técnica, né? É muito amiga da Elza, amicíssima da Elza, e que ela é evangélica. E aí ela sempre conversando com a Elza, assim, mas olha, o pastor fez uma pregação lá e tal, assim, que eu achei assim, lembrei de você, porque você fala muito assim, aquela coisa toda. Certo dia, ela disse que, por curiosidade, entendeu? Foi lá e, passando lá, depois nos cumprimenta ao pastor no final da coisa lá, e ela viu discretamente um livro, entendeu? que o pastor se baseou naquele dia. Um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Não me lembro agora qual o nome dele, talvez ela se lembre do nome do livro, mas é desse jeito. Então, por isso que fica palavras de vida eterna, a Elza está soprando aí, entendeu? Então, não é que nós vamos ficar ter a supremacia disso, daquilo, mas as outras é que vão chegar até lá. Então, esse é um ponto. O outro, se você quando fala, está dentro de nós, aí eu pergunto, né, para esse dentro de nós, mas o céu está dentro de nós, mas que céu é esse? Será seu cérebro? Será seu coração? Será um órgão que vai trazer esse céu? Eu diria, esse céu dentro de nós não seria o amor? Que o dia que nós desenvolvermos e aprendermos a amar, né? Porque a gente ama. Poxa, agora há pouco minha neta estava aqui, entendeu? Ela vem, a gente vem de Guarapari para Vitória, ela vem e tal para dar apoio, porque sabe das nossas dificuldades com celular, com esses equipamentos que nós estamos usando aqui. Ela já deu a geral aqui, já colocou e tal. Então a gente ama, mas será que esse é o amor, né? Assim que vai prevalecer? Nós temos, né, esses laços, etc, etc. Então eu acredito que esse dentro, quando o céu está dentro de você, esse céu é o amor, porque é a única coisa que não é material e que está dentro de nós, de uma forma ou de outra, ele pode estar. E pode se manifestar também. Era essa a reflexão que eu fiz aqui enquanto você
escorria, né? E os companheiros aí, todos também, né? Numa sintonia muito boa. Falou? É isso aí, Perfeito. companheiro. Obrigado. Mas é isso mesmo? É o amor? Pergunto eu a você. Podemos chamar disso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar que no primeiro nós temos sensações, depois a gente tem sentimentos e mais sublimamente amor. O que a gente tem é o germe do amor. A gente vai sentindo aqui e acolá as possibilidades, né? O amor profundo e sublime a gente ainda só vislumbra, mas com Sim, certeza temos a semente do amor em nós, né? Os nossos atributos, porque nós somos filhos de Deus, né? Seres da criação. exato. E se Deus é amor, Somos Deus herdeiros. é amor, né? Segundo o apóstolo, né? Segundo o apóstolo, Deus é amor, né? exatamente. E se fomos criados à sua imagem e semelhança, a gente tem que ter alguma coisa nesse Com sentido. certeza. Com certeza. Muito bem. Beleza. Muito bom. 23º. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital, que sofrem da doença, que quase sempre é culpa sua, e dos meios curativos dolorosos de que ela necessita, mas que são a esperança da cura, e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico, que vela sobre eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por sua. Só um minuto. Se prolongam seus sofrimentos. Deixa eu ligar aqui, senão desliga tudo. Se prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Aconteceu um exemplo muito interessante antes da nota, agora para poder dizer das consequências naturais. Olha que coisa interessante. Eu fui lá, liguei a extensão, que é onde eu fico, não tem uma tomada próxima, e pensei que havia ligado na tomada e falei, se a hora que estiver acabando a bateria, só conectar no computador, está tudo pronto. Mas não estava ligado na tomada. Aí eu tive que me abaixar. Isso, para mim, pode ser interpretado, né, de uma forma ampla de, nossa, que dificuldade, foi expiação e tal, que geralmente é assim que a gente vê as nossas dificuldades do dia a dia. Ou como? É uma consequência natural. Esqueci de fazer minha parte. Por consequência natural, poderia ter caído a internet, perdido a live, etc. É isso que funciona o mecanismo. Olha tanto que é mais simples do que a gente imagina, né? De acontecer. A Você quer... Elza quer falar, Bé. Pode falar, Elza. É, eu queria só ressaltar que no meu livro, eu estou acompanhando pelo livro antigo, e o texto aqui tá falando, tem uma palavra que faltou nesse texto aí dessa nova edição. Ele fala assim, a misericórdia de Deus, não, no outro parágrafo, sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação. Aí não existe essa palavra reparação. Eu acho que é importante é importante, porque não é somente o arrependimento, é arrependimento mais reparação, né? Está Para poder. Ele exprimiu essa palavra. Arrependimento e a reparação que dependem da livre vontade do homem. São, ao mesmo tempo, os castigos e os remédios. Ele fala castigo aqui, né? E os remédios que devem curar as feridas do mal. Os espíritos em punição. Ele repete a palavra punição, que nessa tradução aí também existe a palavra punição. Então, eu vejo assim, que essa diferença de uma tradução para outra, eu acho que complica um pouco, porque em alguns livros faltam palavras que são básicas.
como esse, na minha versão antiga, né? Eu não tenho essa versão que vocês acompanham aí ainda, não consegui o livro ainda, mas ela já passou o PDF para mim. Mas eu prefiro ir acompanhando pela minha versão antiga. E eu faço comparações com a versão que a maioria está seguindo. Aí eu acho que interessante essa palavra que não foi colocada, a reparação. Ô, Arrependimento e reparação. Elza, no parágrafo anterior, no 22, ele fala arrependimento, expiação e reparação. Está lá, no 22, Ah, tá certo. tá? Aham. Terezinha, você tem é porque o meu também não é o recente, porque já existe algumas edições. No seu tem aí reparação? Tem no 22, no item 22 que você leu, Ah, tem. tá. Tá. Tem No sim. 23 não. É que o da Elza, É, acho que é o outro que tem as adulterações, não é, Elza? O seu livro? sim, sim. O seu é que Ah, está com adulteração, é. É. Tá? então, Elza, a sua tradução, ela não é a antiga, ela é a última. Ela É, é a Ah, quinta edição. a minha é é uma das primeiras, essa aqui, ó. é. É, Então, essa aí é a tradução da quinta edição. isso. Essa nossa é a tradução da primeira edição. Eu tenho a original em francês também, que eu acompanho às vezes, fazendo a comparação. E muitas coisas foram traduzidas de forma errada. Eu acompanhei no Livro dos Médios, por exemplo, eu fiz um estudo do Livro dos Médios 8 vezes. 8 vezes. E no meu grupo mediúnico, cada uma tinha um livro de tradução diferente. E eu É, tinha o original em francês que eu ia acompanhando. Então, eu descobri questões onde todas as traduções foram erradas. é. Foram erradas. Entendeu? É, eu entendo o seu ponto, eu acho que colocar reparação aqui auxilia o entendimento, mas dentro daquilo que a gente estava comentando, que eu acho que vai estar na nota 113, que eu vou ler a nota 113 daqui a pouco, o arrependimento seria então o primeiro passo para mudar a questão das penas temporárias, sendo, consequentemente, expiação e reparação os próximos passos. Acho que é nesse sentido de, enquanto não se arrepende, elas não começarão a se modificar. Acho que foi isso que, num primeiro momento, quis. Mas colocar reparação ali auxilia no entendimento com toda certeza. Mas vamos ler a nota 113 e ver o que ele está falando. Tá, 113. ok. O fato da livre vontade do espírito é o objeto específico da moral espírita enquanto conhecimento científico obtido pela observação. Desse modo, o arrependimento, no âmbito da lei natural, caracteriza-se como retomada de consciência, permitindo a condição de livre escolha, imprescindível para o espírito reencontrar o caminho do bem, condição para a felicidade. Então, ele está colocando aqui que é através desse arrependimento que os próximos passos poderão ser dados, porque é esse que vai dar uma consciência ao espírito de poder começar, através do seu próprio livre-arbítrio, da sua consciência, a tomar as decisões mais corretas para a sua evolução. E tem também as prescrições do médico que vale sobre eles com solicitude, no caso de doença, que é a nota 114, a recuperação do estado de equilíbrio ou cura da doença está relacionada à força do organismo em se reorganizar, representada pelo sistema imunológico, combatendo o agente agressor, recuperação tecidual, restabelecimento funcional. Por efeito de comparação, a força do restabelecimento do equilíbrio do espírito é a sua vontade livre e consciente, superando a imperfeição e retomando o caminho do bem. Então, de novo, ele dando aqui essa ideia, né, de que a maioria dos remédios, a gente até comentou isso aqui num outro momento, ele é um pouquinho da doença num grau que não vai fazer mal para fazer com que o nosso organismo reconheça aquilo como um agente invasor e o nosso organismo combata com mais eficácia e eficiência o invasor. Então, ou seja,
A gente não toma um remédio que elimina por si só o remédio. O remédio auxilia o nosso corpo a eliminar. O que ele está fazendo em termos de comparação é a mesma coisa, assim, no sentido espiritual. Então, o meu espírito se habilita através do arrependimento a tomar as melhores opções para a sua evolução, para o seu progresso, né? O que faz muito sentido. Podemos ir para o 24º? No, 25 é grande, hein? 24º. Deus questiona-se: não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Para isso, teria sido que ele criasse seres perfeitos, sem nada a adquirir, nem em conhecimento, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, já que existe. Inferir que Deus não seja bom nem justo seria revoltar-se contra ele. É uma pergunta, é uma questão muitas vezes levantada por muitas pessoas. Não, mas Deus não poderia ter feito tudo perfeito? Poderia, mas ele não fez. Fato. E a gente vai percebendo e entendendo que, no mínimo, porque a gente já que está imaginando, conjecturando, que ele queria que nós tivéssemos aí essas sensações por nós mesmos, conquistas, né, por nós mesmos. Conjecturando porque, né, a gente está indo para o campo da imaginação. Mas, se ele tivesse feito todo mundo perfeito, a gente não, talvez nem entenderia a imperfeição. E quando a gente vai perceber, assim, dentro da nossa capacidade, que é minúscula, mínima, muito pequena, que qualquer coisa que a gente conquista, por menor que seja, nos traz uma alegria, algo momentâneo. E através disso a gente pensar, nossa, imagina como será a felicidade plena. Quis ele que fosse essa forma de progredir. Porque a gente vai saber lá no futuro, lá na frente. E a gente precisa tomar cuidado, porque vez ou outra aparecem alguns autores, encarnados e desencarnados, que trazem a resposta exatamente por que que foi assim. E aí a gente precisa, no mínimo, desconfiar. Alguém quer comentar alguma coisa do 24º? Essa questão me fez lembrar aquela outra, um dos itens aqui desse capítulo, que Kardec fala assim, Deus, que a lei de Deus leva tudo em conta, né? O menor ato, o mínimo ato de bondade, uma pequena direção do pensamento ao bem, mesmo que seja da criatura mais cruel, né? Já dá para ele uma sensação de felicidade, assim, relacionada a esse pequeno pensamento voltado para o bem. Ele já sente alguma coisa de bom. Uma pequenina coisa, mesmo a pessoa pior que existe, né? Em termos de moralidade, um pequeno ato voltado ao bem, ele já sente uma pequena satisfação. E isso pode impulsioná-lo a praticar outras. Então, é uma conquista gradual do espírito, né? Ele vai conquistando gradualmente e aquilo vai trazendo para ele aquela satisfação íntima de conquista, né? Aí esse é o mérito, né? Porque se fosse tudo já criado perfeito, a gente não saberia discernir o que é o certo do errado, a gente não ia ter, porque nós não passamos pelas experiências, não é? Então, o importante é a conquista, né? E com a conquista vem o mérito, né? E a gente entendendo que Deus nos criou, né? Eu falo que o projeto de Deus para nós é que sejamos um dia perfeitos e felizes, né? Esse é o projeto de Deus para nós.
Só que ele criou as leis de um jeito que nós é que temos que conquistar isso, através do nosso esforço, né? E aí vamos ter o mérito da conquista, né? Então, é todo um processo que às vezes fica difícil da gente entender, né? Pela nossa pequenez ainda espiritual, mas é um processo grandioso, não é? É isso, viu, Terezinha? É isso. E isso me faz, assim, pensar a, as poucas vezes que a gente tem de lucidez total e a gente consegue atingir profundamente uma outra pessoa e nos olhos dela ou na boca dela sai uma sensação de gratidão, de plenitude para nós. A nossa sensação de parecer refletir um pouquinho da vontade divina, o quanto isso para nós é indescritível e são experiências que a gente leva para a eternidade. Que aí a gente fica pensando, nossa, eu consegui durante um segundo ter essa sensação, imagina, né, o ser perfeito que tem essa sensação tempo todo. Aí a gente vai entender de felicidade, que esse auxílio do bem profundo ao outro. Só esses lampejos, que Isso. costumo brincar que a gente é igual vagalume, né? A gente pisca um pouquinho de luz, treva. E É. nesses poucos de luz que a gente ilumina, o pedacinho que a gente ilumina, faz uma diferença tão grande, a gente fala, nossa, imagina a hora que eu estiver iluminando totalmente. Como é que vai ser legal, bom, profundo para mim e para aqueles que estarão ao meu redor. Sim, senhor Adilson. Beto, Cassimiro Cunha, o grande poeta que eu admiro muito, um versinho dele que eu aprendi ano passado, eu sabia um poema dele grande. Até falava na casa da Clara de Assis, que a gente participa, né? Quando era o caso de Umbanda, na época. Aí eu lembro de dois que eu não esqueço. E que nos vales bons verbos e córregos de bom tom, se vives falando a ermo, sem praticares o que é bom. Amigo, desperta e vive. Na terra a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Eu nunca esqueci, olha que tem muitos anos isso. 40, 30 anos, 40, sei lá. Eu nem lembro quando foi. É isso aí. Estamos juntos. Obrigado, senhor Deus, pela contribuição. É isso. Trabalho. 25º. Seria injustiça de Deus tivesse criado privilegiados. Se Deus tivesse criado privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros somente alcançam com dificuldade ou jamais podem alcançar. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum espírito em sua formação é mais bem dotado que outro. Nenhum que tenha sua marcha ascensional facilitada por exceção. Aqueles que chegaram ao fim passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitido isso, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições de atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus faz da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer por seu próprio adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia no caminho ou perde tempo atrasa sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Aí tem uma nota da editora 115. Sendo o bem e o mal voluntários e facultativos, o homem livre para fazer suas escolhas, a teoria moral espírita define-se pela autonomia. Desde o início da civilização,
as massas estão submetidas à fé cega e à obediência passiva, tornando o indivíduo simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil, e bom para ser explorado como um animal inteligente. A Gênese, capítulo 1, item 37, de onde ele tirou esse pedaço. O Espiritismo, participando das ideias progressistas, colabora para a emancipação intelectual e moral da humanidade, o que, permitindo a transformação dos hábitos e relações sociais, resultará numa revolução moral e na regeneração da humanidade. Nota do editor. Quis falar revolução com regeneração ao mesmo tempo? Então, aqui a gente vai ver que na última, a gente está entendendo que não há privilégios e punições maior ou menor para quem quer que seja, né? Por isso faz muito mais sentido ser tudo consequência das nossas atitudes, pensamentos, etc., do que, para aquele ali vai um pouco mais do que para esse aqui, aquele ali vai um pouco menos. E aqui, olha que coisa linda. Aqui, quando ele começa o 25º, ele já está falando que não há na criação seres que foram criados apartados da criação. E o próximo capítulo vai falar sobre anjos. Porque dá-se a impressão que ser humano é uma coisa e anjos são outras. De que são seres apartados da criação. E aqui está falando que se assim o fosse, não haveria justiça em Deus ter alguns seres criados com privilégio de conhecer tudo, saber tudo e serem perfeitos, né? E também outros pensamentos que vêm através disso, como, por exemplo, esse entendimento de que havia sido criados seres perfeitos, né, como Deus, anjos, e que alguns se revoltaram e houve uma descida, uma caída, e se tornaram Satanás e seus demônios. O quanto isso não faz sentido com o entendimento de perfeição. O que é perfeito não pode ficar imperfeito, só consegue o contrário. Então, já vai percebendo que esse entendimento não só tem mais lógica, como ele é mais justo. Qualquer um fora disso traz uma injustiça, que é um atributo que a gente não pode dar para Deus. Aqui falou de muita coisa. Alguém quer comentar algo? Bem explicado. Bem compreendido. Se Deus é por amor, jamais vai cometer uma injustiça. Não seria Deus. Esse negócio de injustiça é próprio de nós, os seres humanos, ainda. Cheio de sombras, né? Atrasadíssimos. Eu gostaria de lembrar essa passagem aqui que eu tirei do livro Palavra de Vida Eterna. Se me permite, até botei no grupo, ela já não gostou, tirei. O Emmanuel fala assim, abre e fecha, ressurgindo o Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender, lição 16, nascendo do Cristo. Ora, se estamos aqui para regenerar e reaprender, dá a entender que nós já sabemos muita coisa. Emmanuel, é a palavra dele, é Chico Xavier, então merece toda a consideração, é isso? Então nós estamos aqui para nos regenerarmos e reaprendermos. Perfeito. E aprendemos coisas novas. Né? Acho que ele quer dizer isso. Aqui, ó, o Kardec traz essa ideia aí, ó, com outras palavras. A mesma ideia, ó, a lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Então, essas leis, assim como o Sr. Júlio falou agora mesmo sobre o amor, está tudo dentro de nós, como germe, como sementes, ali algumas coisas brotando. O que a gente chama de revelação, missionários, etc., vem relembrar dessas potências que já temos em nós. A gente não pega nada fora. A gente precisa despertar em nós, fazer com que ela aconteça. Para quê? Para que possamos ter as nossas obras. Porque a cada um segundo as suas obras. Beto, para nós deixarmos de sermos distraídos, né? Procurar reaprender, aprender, estudar, participar, né? Trabalhar no bem,
Tem que É, ser a finalidade. a gente pode imaginar quantas vezes, no decorrer das nossas múltiplas encarnações, quantas e quantas vezes nós ouvimos os ensinamentos de Jesus nesses séculos todos? Quantas e quantas vezes, né? Participando aí de outras religiões, e a gente ouviu, aprendeu. A gente tem Dois, dentro, assim, 2.000 anos, né? é 2.000 aquilo que anos. aquilo que Sócrates falava, né? Porque Sócrates, quando ele ia, ele não ensinava nada, ele ia tirando da pessoa, porque ele sabia que a pessoa já tinha tudo dentro dela, né? Então ele ia encaminhando o diálogo para tirar da pessoa aquilo que ela já sabia. Porque ele dizia, né, que a gente tem dentro da gente já muito conhecimento. E nós temos também, nós temos sim os ensinamentos de Jesus, outras filosofias, outras doutrinas, nós temos muita coisa dentro de nós, né? E que a gente está aqui para relembrar, aprofundar, para ampliar, né? E para crescer, né? Cada É vez porque mais. o conhecimento é eterno, a gente tem que ir buscando sempre, né? Conquista, Por né? A isso, gente perde. mas nós vivemos aqui muito distraídos, estamos anestesiados ainda, não é? Mesmo com o conhecimento espírita, a gente vê pessoas com conhecimento cometendo equívocos que já não podia, não deveria, né? Podia, não deveria, porque tem um livre-arbítrio, então tem que respeitar, não é verdade? Cabe a nós dar o exemplo, né? Porque o exemplo arrasta. Falar é fácil, quero ver dar o exemplo, né? Jesus dava mais exemplo, ele falava pouco. Sócrates também, como você falou, ouvia, só sei que nada sei. Olha, ele era tão sábio que sabia que nada sabia. Porque quanto mais se sabe, mais a gente vai vendo que não sabe. É isso que ele quis dizer. Né? Realmente a gente não sabe nada, somos aprendizes da vida, do Evangelho. Estamos aqui buscando isso, né? Com esse estudo muito bom, também a gente regenerar mesmo. Vamos ver se a gente tornar de revoltar, voltar na regeneração, que já está acontecendo paulatinamente. Né? A gente observa aí os problemas que estão acontecendo no mundo, né? As catástrofes, né? Já nos chama atenção, está no Apocalipse. A lei de destruição. Não é isso, Sim, Beto? senhor Adilson, sim, sim. Mas você percebeu que você ficou na beiradinha de voltar a um entendimento anterior que ele é o perigoso. Porque o que o Kardec está falando com os espíritos? O que ele finaliza nessas 25 leis? Não importa o planeta que eu estiver, se eu estiver regenerado, regenerado lá estarei. E essa coisa que a gente tem na mentalidade de, nossa, eu preciso ser bom para continuar no planeta e não ir para um planeta pior, é externo. E isso não irá nos auxiliar a não ir para o planeta bom ou ruim, porque a gente precisa internamente ter as nossas questões. Você tem Senão, a gente, razão. né? Mas percebe que, tipo assim, tudo que o senhor falou está correto. Mas foi na beiradinha, mais um pouquinho, talvez, devido à nossa mentalidade, a gente acaba falando assim, ó, a gente precisa fazer tal coisa, senão a gente vai para um planeta Hein, pior. Beto? Por isso que Jesus foi claro, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem Sim, vários planetas habitados. Ele não falou moradas nos outros planetas, as colônias. Estamos juntos. É isso aí. é isso aí. Trocando ideia, a gente vai chegar a um acordo comum. Eu acho que essa frase aqui, né, Beto? Essa frase aqui, acho que resume bem todas essas leis, né, que nós estudamos aqui, esses 25 itens, né? Eu acho que isso aqui resume, né? A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade, porque os espíritos falam que os espíritos perfeitos alcançaram já a perfeita felicidade, né? A felicidade plena. Então ele diz: Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, né? Por isso que ele não criou já todo mundo perfeito, né? É o prêmio do trabalho de cada um, a fim de que cada um pudesse ter o mérito, né? Isso resume bem a justiça de Deus, né? E a sabedoria de Deus, né? Resume bem essa frase aqui, pelo menos para mim, na minha cabeça resume, né? Perfeito, Terezinha, perfeito. Bom, antes de começar
os anjos, porque os anjos têm uma introdução e o outro texto é gigante. Eu lembro que a Zélia tinha falado assim, a gente pode começar. E se der tempo, perfeito, ótimo. Mas eu não sei se seria interessante começar, porque é um novo entendimento. Mas antes, de muita coisa que eu separei aqui, não foram poucas, tem uma que eu acho importante resgatar de um tempo atrás. Porque ali está falando de penas, falou de castigo e punição. E assim, a gente percebe que tem um olhar de uma comunicação do apóstolo Paulo que ela é muito interessante para o nosso entendimento. Para poder entender ela, vamos aqui na 1008, do Livro dos Espíritos. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo indeterminado? Sim, há penas que podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. São Luís. Por que a gente leu aquilo ali? Por causa dessa pergunta. 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Aí tem a resposta de um monte de espírito, e a gente vai na resposta do apóstolo Paulo. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Então, aqui ele está numa ideia de astronomia, pensando Deus como se fosse o Sol, aqui é uma parábola, uma representação, como se fosse o Sol, e nós, os planetas que estamos orbitando próximo ao Sol. Quanto mais próximo, mais a gente está absorvendo e exalando a vontade divina, quanto mais distante, menos a gente está absorvendo e exalando a vontade divina. É uma parábola. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. É interessante ele colocar ciência no sentido de conhecimento, né? Por isso que ele coloca ignorância. Então, quanto mais nós vamos conhecendo, mas conhecendo mesmo, né? Que geralmente a gente tem alguns conhecimentos superficiais e a gente toma uma ideia, vira uma verdade absoluta e acabou. E cristaliza na nossa mente e acabou. Não, é um conhecimento verdadeiro, profundo, aquilo que a gente busca, que quando a gente vai reler uma coisa, fala, caramba, eu não tinha visto esse detalhe aqui. É isso, essa busca incessante. O amor, é aquele negócio que a gente estava falando agora mesmo, né? Gradativo até que a gente alcance o amor sublime. E aqui vem a justiça e injustiça. E por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente percebe a injustiça. E como que a gente combate a injustiça? Geralmente, com outras injustiças. E é por isso que a gente fica com tanta dificuldade de entender profundamente o que seria justiça. Beleza, vamos pular um monte de coisa que falou coisa linda, maravilhosa sobre isso aqui, mas vamos ali na onde que nos interessa. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação. Culpado, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, o que é o culpado? Um extravio, um falso impulso da alma. Eu pensei que isso aqui era melhor para mim do que aquilo que Deus sabe que é melhor para mim. A gente faz isso o tempo todo. Então, isso é o culpado. Qual é o castigo para o culpado? É a consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer de sua deformação pela prova do sofrimento. A gente está falando aqui de planeta, então imagine quando um planeta vai afastando lentamente, se é que é possível, de um ambiente onde a vida não seria possível. O que acontece? Devido à gravidade, tanto do planeta quanto do Sol, volta a ter uma atração. Os movimentos dos astros são elípticos, ou seja, não são circulares. Então, hora está mais perto, hora está mais longe. Dentro dessa parábola, quando a gente faz um falso movimento e distancia, o que Deus faz? Há algumas circunstâncias para nós, para que nós retomemos e aproximemos dele e de suas leis.
Isso é o castigo. Tem diferença esse tipo de castigo, meu Deus do céu? Lógico que tem. O castigo, então, não é para punir. O castigo é para tomar uma consciência de retorno ao que a gente, vamos usar a palavra que o senhor Júlio usou agora mesmo, ao amor. Dá uma diferença muito grande do que a gente entende por castigo. Porque o que a gente Muito. entende por castigo geralmente é a criança derrubou e quebrou alguma coisa. Eu vou bater nela porque ela quebrou e que ela não volte a quebrar. A ideia de Deus é: olha, eu vou aplicar para você entender e compreender o quão o amor é melhor do que a sua ideia. É uma ideia, uma finalidade totalmente diferente. Não é por raiva, por ódio que acontece o que a gente chama de castigo. É por amor, tem diferença. É. Quando ele fala aqui, né, o castigo, aquele fica muito claro aqui, né? Qual é o castigo? É a consequência natural decorrente desse falso impulso. Então, a situação que o espírito vive, às vezes de sofrimento, não foi Deus que impôs para ele aquilo, né? É uma consequência natural das próprias escolhas daquele espírito. E essa consequência, que às vezes pode ser difícil, claro, né? Ela não está ali para fazê-lo sofrer, está ali para fazê-lo compreender, despertar e perceber e aprender a fazer escolhas mais inteligentes para a sua vida. Então, essas consequências estão ali para o seu bem, né? Para ele despertar para uma outra realidade, né? Para dar um outro encaminhamento para a sua vida. Está lá para isso, mas muitas vezes a criatura fica presa só no sofrimento. Ai, como eu sofro, ai, porque eu sou coitadinho, ai, porque, né? E não está tirando daquilo a lição, a oportunidade para crescer. Não é isso, Beto? Perfeito, que é aquilo que fala aqui um pouquinho para frente, né? O objetivo do castigo não é senão reabilitação, redenção. Reabilitação e redenção. Né? Beto, Perfeito. Sim, eu acho que esse tal do castigo aí seria mudando as nossas escolhas equivocadas. Aí o que acontece? A dor vem, o sofrimento vem para a correção de rota, para a correção de rumo. É isso mesmo? também, né? Dentro de Né? uma outra linguagem é isso. Né? Pode usar essa expressão também, Com né? certeza. Porque essa palavra eu acho muito forte, né? Castigo, porque Deus não castiga ninguém. Nós temos consequência dos atos positivos ou negativos. Isso. Nós que temos que entender o castigo como isso. Que Deus é Pai de amor. Ele não castiga ninguém. Sua lei é natural, perfeita, não é mesmo? É eterna. Então, a gente que se castiga, na realidade. Eu me castigo quando eu erro. Tem que combater minha sombra, como diz Joana. Tem que administrar as sombras. Aí você tem que administrar a sombra, administrar seu comportamento, suas atitudes, suas ações, né? Acho que é por aí. Eu penso isso. É, Na minha ignorância. as palavras, ela, como a gente falou no começo, né, ela tem um poder de trazer entendimentos novos ou antigos. Então, a palavra castigo em si, quando a gente vai no entendimento da palavra, ela tem um significado. Quando a gente dá um peso para ela, ela muda completamente. Eu gosto muito dessa ideia, de Kardec de ressignificar palavras. Eu acho que é mais fácil do que criar novas. Porque eu vejo algumas filosofias criando palavras novas para fazer a mesma coisa, para ressignificar, e às vezes palavras novas são tão difíceis de ser entendidas que nos escapam. Então é mais fácil ressignificar as antigas para a gente entender melhor. Por exemplo, Então, eu Beto, gosto dessa ideia. Sim, a doutrina espírita, em lugar nenhum fala em amém. E a maioria dos espíritas foi falando amém. A linguagem que Kardec elaborou, concebeu, é assim seja. Você lê as obras básicas todas, assim seja. Um caso ou outro, talvez, que tenha o amém, mas o amém é mais para diferenciar, porque o amém é mais ligado às outras denominações religiosas, né? Eles usam amém, não usam assim seja. Mas, então, para diferenciar, é uma doutrina nova, ele falou, vamos usar a expressão também adequada à nova doutrina. Né?
Senhor Isso Deus, é, no caso do amém, ele só traduziu a palavra, porque a palavra amém é uma transliteração do grego para o latim, e em português acabou ficando, né? Ela é a mesma palavra. E ela significa assim seja, mas não é o único significado. Quando Jesus, todas as vezes que está lá na Bíblia que Jesus fala assim, em verdade nos digo, no original ele fala amém. Amém significa, então, certamente, objetivamente, concluidamente, em verdade, mas verdadeiramente. Então, eu só um minutinho, sei, deixa eu terminar a ideia. Então, existe como vários significados, e para o judeu, a menor oração para um judeu é o amém, porque ele está entendendo que, ó, eu estou sendo profundamente grato à sua vontade, à vontade da providência divina nesse instante. Então, o amém significa tudo isso. Então, É, algumas pessoas trazendo por não, atavismo o amém, pode ser por causa disso, ou porque lá no fundo do ser ele tem esse entendimento de tipo assim, eu tem, estou sendo grato por tudo, né? eu tenho um amigo de Campos que ele fez uma pesquisa muito legal da AME, eu vou te mandar. Vou mandar para a Terezinha, para o Júlio, eu acho que já até mandei, porque não está na obra básica nenhuma. AME, Não, assim seja. eu entendi isso, Senhor Deus, mas o que eu estou te falando assim, assim seja, é a tradução da palavra amém. é verdade. É em português. Ou, no caso, em francês, né? Tem o mesmo Que traduz para o significado, né, francês. Bê? Mas eu ainda prefiro falar sempre assim seja. Assim, Não, É, claro. Mas, assim, eu só comentei isso porque eu fico preocupado quando a gente fica mas não pode muito ser ligado radical. a uma palavra e às vezes a gente tá ali na casa espírita. Aí você pede alguém para fazer uma prece. A pessoa vai fazer a prece, usa. Aí a gente tá ali achando aquela prece magnífica, a pessoa vai e fala um amém no final, a gente, ah, mas amém aí, pronto, aí a gente se desconecta do trabalho É e aí verdade. não tem, precisava. tem Eu sou um. necessidade. É, Hein, Beto, você está falando com um, sou eu. E aí, às Tem vezes a gente que pessoa, fala, tem gente que fala na capelania aqui na reunião de texto, ele fala assim seja amém. Pô, já falou assim seja, porque fala amém. Então fala amém, É, não. se me Falar as duas permite, palavras, às vezes é Beto, ritual. você me Sim? permite uma. Olha, digressão. eu não é digressão, não. Parabéns. Eu confesso que pela primeira vez, quer dizer, que eu me lembro, né? Porque idoso tem esse negócio. Às vezes a gente já ouviu 500 mil vezes, mas hoje parece que foi a primeira vez que eu ouvi esses sinônimos, vamos dizer assim, do amém. E confesso a você que no primeiro momento, não quer dizer, ô Dilson, ó, me perdoe, hein? Não vou mudar, não, hein? Mas eu confesso que, num primeiro momento, o amém me pareceu muito mais impactante, em conformidade com esses sinônimos todos que você citou aí. Eu achei isso muito mais impactante, muito mais convincente, sincero a mim mesmo, entendeu? Olha, não fosse aquela história de que já não dá muito tempo de desentortar o pau torto, eu acho que eu passaria a Eu, dizer amém, porque eu eu me, achei impactante esse. Eu não vou repetir, porque eu já até esqueci todos os sinônimos que você já falou. Coisa de DNA, data de nascimento antiga mesmo. Então, eu achei interessante, viu? Se alguém disser amém daqui para frente, tá aí. Eu já não vou mais achar que, poxa, na casa espírita dizer amém, poxa, Ô, entendeu? Júlio, nós já fomos católicos, já fomos evangélicos no passado, Rapaz. então está arraigado no psiquismo. Palavra nova, a gente sente impacto. É isso. É isso aí. Mas tudo bem. Mas não Eu já muda mandei, nada. já mandei para a Terezinha, para o Beto e para você o ok, estudo do obrigada, rapaz de viu? campo. É um Obrigada, estudo senhor. interessante, Terezinha, é um estudo Ok, vou interessante. ler. Vou ler Vou para Ele ler. mim. pesquisou, ele pesquisou para caramba e cita tudo direitinho. Então, acabar convencendo quem não quer falar assim seja, falar assim seja.
Beto, posso dar uma sugestão? Sim, acabar Nós para a deixar, gravação, né? deixar os anjos para a semana que vem, para começar, né? Eu Eu acho que a acho gente que Eu, pode encerrar. né? Mas Eu vou encerrar a começar. gravação e se a gente quiser conversar de mais alguma coisa, Bom, até aí a É gente vai primeiro, conversar. Beto, é primeiro fazer a oração, não? Depois conversar depois. depois que para a gravação é que É faz a. depois que para a gravação, senhor Adilson. Ah, tá. Ah, tem razão, então. Só um minutinho. Obrigado a todos pela participação. opa,